Você foi treinado para acreditar que vive num mundo livre. Desde pequeno te ensinaram que democracia é sinônimo de justiça, progresso, civilização. Mas e se tudo isso for uma mentira tão bem contada que já nem precisa mais de esforço para ser mantida? Vamos dizer que você nasceu dentro de uma gaiola que imita o céu. Um sistema onde as grades são invisíveis porque foram pintadas com as cores da liberdade. Mas tente sair. Tente realmente romper com o jogo. Vai ver o quanto dói. Vai perceber que essa liberdade que tanto celebram é uma peça de museu, exposta, lustrada, mas morta por dentro. O voto é o ritual. A urna, o altar. Você deposita sua fé em promessas, nomes, partidos e volta para casa acreditando que cumpriu seu dever como cidadão. Mas o jogo já estava decidido antes da sua escolha. O tabuleiro nunca muda. Os donos do sistema não se candidatam. Eles governam pelas sombras, alimentando a ilusão de que você tem algum poder. E o mais perverso é que a democracia moderna não se impõe com tanques ou censura. Ela se instala com palavras bonitas, com campanhas emocionantes, com direitos cuidadosamente administrados. É um veneno servido em taças de cristal. Você acha que está no controle porque pode escolher entre dois lados. Mas ambos respondem à mesma lógica. Ambos dançam ao som da mesma música, a da manutenção da ordem. Uma ordem que te quer obediente, distraído e satisfeito com migalhas simbólicas. Rousseau já havia previsto essa farsa e a chamava pelo nome: escravidão disfarçada de contrato social. Para ele, o povo só é soberano no instante em que deposita o voto e escravo em todos os momentos seguintes. Um rei coroado por um segundo e decapitado por 4 anos. A democracia, dizia Rousseau, só é legítima quando o povo participa diretamente das decisões. O resto é encenação. O que chamamos hoje de democracia representativa é, na verdade, uma forma de terceirizar a própria liberdade. Entregamos o direito de decidir na esperança de que alguém decida por nós e nos frustramos quando descobrimos que essa representação só representa os interesses de quem já está no topo. Você vive num teatro. A diferença é que não há aplausos no fim. Só silêncio. Um silêncio profundo, sufocante, cúmplice. Porque a pior prisão é aquela que ensina o prisioneiro a amar suas correntes. Jean-Jacques Rousseau não foi um filósofo de gabinete. Sua vida foi marcada por conflitos, expulsões, envolvimentos com os poderosos e com o povo. Ele conheceu a dor de ser deslocado, de ver promessas vãs erguidas por cima dos frágeis. A autoridade que ele carrega não vem de glosas acadêmicas, mas do risco que assumiu, denunciar aquilo que todos celebravam como o ápice da civilização. É essa autoridade que emprestamos ao nosso próximo diálogo. Rousseau olhou as instituições nos olhos e disse: cuidado com as aparências. Ele afirmou que uma Constituição bem escrita não basta se estiver disfarçando tirania com adereços liberais. Que liberdade que se limita ao voto é liberdade de faz de conta. Que o contrato social só vale se houver participação ativa, senão torna-se um contrato com o silêncio. E ele estava certo, pois nas democracias modernas vemos uma classe política crescida sob a ideia de representar, mas que legisla para si mesma. Ele alertou que votar não deveria ser um ato de consumo, mas um ato de responsabilidade coletiva. Este é o momento de atenção total. Se você sair antes do final, pode perder a chave que vai abrir essa prisão simbólica. Vai perder os contrastes que revelam o truque. Vai perder a chance de perceber como as engrenagens operam silenciosamente. Continue comigo, não como espectador, mas como cúmplice da descoberta. Você já sentiu que, por mais que grite, sua voz se perde? Que por mais que se esforce, as decisões te escapam? Que existe um lamento quase inaudível entre as leis, os discursos e os decretos? Esse espaço é o fosso entre o que dizem que somos
e o que realmente vivemos. Imagine um rio que corre sob pedras. A superfície é calma, a promessa é de transparência, mas no fundo da água, correntes fortes puxam quem ousa mergulhar. As decisões reais acontecem onde você não pode ver. Assessoramentos, relações de poder, corporações financiadoras, redes de influência. A democracia representa apenas a face visível desse rio, e você pensa que nada se passa no subsolo. Essa crença te deixa vulnerável. Você crê que se insurge, mas granadas morais estão escondidas. Crê que protesta, mas o barulho é absorvido pela máquina que o alimenta. Crê que desafia, mas faz isso dentro da jaula. E cada vez que grita, as paredes da jaula absorvem o som e o devolvem em ecos controlados. Pergunte a si mesmo: quantas de suas lutas foram permitidas pela ordem vigente? A injustiça cresce em fendas silenciosas. A desigualdade se espalha como um mofo discreto, invisível, até que as paredes rachem. A política que se pretende representativa, participativa, é muitas vezes um teatro de marionetes cujas cordas vão até os bastidores do poder. Você acredita que dirige, mas está amarrado. Há quem diga que o voto é a arma do cidadão moderno, mas essa arma está carregada por quem? Por quem financia, por quem influencia, por quem decide o que deve ser questionado. O cidadão é convidado a usar essa arma apenas dentro dos limites do cenário permitido. Se apontar para o vazio ou para quem segura o fio, o disparo é barrado. Você se esforça para ser ouvido. Debate com convicção, compartilha textos, participa de mobilizações. E por isso, o sistema te valoriza, até o ponto em que você não represente perigo. Quando ultrapassa esse limite, você é silenciado com métodos sutis. Desqualificação, rotulação, polêmica tática, brasa falsa que distrai. É a democracia em ação. O diagnóstico é este: há uma dissonância entre o que dizem permitir e o que de fato acontece. Você é convocado a participar, mas só até onde o poder quer. Você é convidado a decidir, mas só dentro de alternativas escolhidas. Esse é o tipo de falácia que Rousseau tinha em mente quando falou do cidadão voto-corpo, aquele que se entrega a um sistema que finge servi-lo, enquanto este o subordina. Pergunte-se: você já está sendo manipulado pelos símbolos? Você já aceitou que liberdade se define por liberdade de escolha entre opostos que pertencem ao mesmo ciclo? Você já duvidou que os poderosos montaram o palco onde você acha que atua? Agora revelo a chave desse mistério. E ela é simples, embora escape a tantos. A democracia moderna se sustenta pelo silêncio consentido, não pela voz ativa. A falácia não está nas instituições, mas na crença de que bastam para garantir liberdade. A falácia está em aceitar que a participação se resuma ao voto. A falácia está em crer que representar é o mesmo que libertar. Esse silêncio consentido nasce de duas raízes: o medo e o conformismo. O medo de romper a ordem confortável, mesmo que ela seja devoradora. O conformismo de crer que não há alternativa viável. Quando essas raízes se enraizam, a chave perde eficácia e você se torna escravo voluntário. A verdadeira soberania não é delegar, mas partilhar. Decidir juntos, agir juntos. Rousseau dizia que quando os homens confiam em seus delegados, tornam-se escravos deles, porque aqueles que decidem longe de você, decidem contra você. A forma legítima de poder exige envolvimento contínuo, não passividade periódica. Porém, há um outro elemento: o espelho invertido. O sistema te mostra o opressor e o rebelde, como polos opostos, mas ambos são criados pela democracia falsa, o rebelde permitido, o protesto decodificado, o antagonismo controlado. Você acredita que desafia, mas está dentro do jogo. A ilusão opera pela divisão e pelo engano. Esses sinais não são abstratos, respiram em sua cidade, aparecendo nas barreiras de classe,
nas promessas que nunca se cumprem, nas redes sociais que distraem, nas leis que não mudam nada. Eles estão nos que se dizem oposição, mas repetem a mesma linguagem. Nos que denunciam, mas cedem. Nos que gritam liberdade, mas defendem privilégios. Nos que justificam o sistema porque é o que temos. Você pensa que luta, mas luta onde eles permitem. Você acha que opõe, mas ouve no limite traçado. Você quer mudar, mas aceita as margens do permitido. E ainda assim, acredita que é livre. Mas desde agora você sabe, essa liberdade é frágil, uma casca fina. Basta um sopro, uma crise, uma manipulação, um medo, para que ela se quebre e revele a gaiola. O trabalho não termina com a consciência, começa com ela. Você precisa entender uma verdade incômoda. A falácia da democracia moderna não é um acidente. Ela foi projetada, engenhada para que você se sinta parte de algo maior, enquanto é sistematicamente excluído das decisões que realmente moldam a sua vida. E ela é eficiente porque opera com disfarces, nomes bonitos, palavras macias, sorrisos de campanha. Tudo é construído para parecer legítimo. Os símbolos são impecáveis: bandeiras, hinos, sessões públicas, tribunais com mármore e toga, mas a essência está podre. Porque em vez de servir ao povo, o sistema serve a si mesmo. Um porco que se alimenta da sua obediência, um parasita que vive da sua crença. Rousseau escreveu: o povo inglês pensa que é livre, mas se engana gravemente. Só o é durante a eleição dos membros do parlamento. Assim que os membros são eleitos, ele é escravo, não é nada. Essa sentença não envelheceu, apenas se disfarçou melhor. Em vez do parlamento inglês, agora temos câmaras modernas, partidos bem vestidos, consultorias, especialistas e algoritmos que moldam até o que você deve pensar sobre liberdade. Você não tem acesso aos bastidores. Você não vê quem aperta os botões, nem quem paga os atores. A democracia moderna é como uma cidade cenográfica. As fachadas estão de pé, mas atrás delas há vazio. Você vive num parque temático de cidadania. E aqui está o segredo mais sujo. Eles precisam que você acredite. Eles não têm poder real sem o seu consentimento, sem o seu trabalho, sem o seu consumo, sem a sua esperança nas promessas. Por isso eles investem tanto em manter a ilusão. Por isso há uma máquina colossal de distração, não só entretenimento, mas indignação fabricada, crises ideológicas recicladas, escândalos programados para parecer revolta, tudo para que você continue envolvido, mas nunca desperto. Você é doutrinado a rir do extremismo, a desprezar a utopia, a achar perigoso qualquer discurso que fale de reconstrução, porque é isso que ameaça os donos da farsa. A estabilidade que eles prezam não é a sua paz. É a continuidade do teatro. Pense nisso. Se amanhã o povo exigisse participação direta, transparência total, limite real ao poder econômico, auditoria radical sobre quem decide, o que aconteceria? Seriam chamados de radicais, de perigosos, de inimigos da democracia. Não porque estivessem errados, mas porque estariam certos demais. E isso, o sistema não perdoa. A democracia moderna não foi feita para ser rompida. Foi feita para parecer justa o suficiente para não ser questionada. Mas toda a estrutura de mentira depende da cegueira voluntária. E o despertar de um só cidadão lúcido, já é uma ameaça. O que você vai fazer com isso? Agora é o momento de encarar o espelho partido, de reunir todas as peças que você viu até aqui, porque a conclusão é inevitável. Se a democracia moderna é uma falácia, uma encenação que simula a participação, então resistir significa recusar o papel que te deram. Mas não basta saber, é preciso agir. E aqui está o verdadeiro desafio: romper com a passividade simbólica. Romper com a ideia de que o máximo que você pode fazer é votar e reclamar. Romper com o ciclo que te alimenta com escolhas vazias e te recompensa com frustração previsível. Rousseau acreditava que a única forma de poder legítimo era aquele exercido pelo povo, com o povo para o povo, não em discursos, mas em decisões reais. Ele falava de participação direta, de coletividade autêntica, de um povo que pensa junto, decide junto, erra junto, aprende junto. Nada disso sobrevive no modelo atual.
Mas você pode começar. Não com grandes revoluções. Elas nascem do acúmulo de pequenas rebeliões internas. Comece por se recusar a engolir verdades prontas. Questione narrativas de todos os lados. Observe quem lucra com seu medo. Rejeite a dicotomia imposta. Não aceite que sua única opção seja escolher entre dois lados de uma mesma moeda suja. Comece a conversar com quem pensa diferente. Busque o que está sendo censurado, não para concordar, mas para entender por que não querem que você ouça. Apoie movimentos locais. Crie fóruns reais. Participe de decisões no microespaço. Lute por reconstrução, não por reforma cosmética. Mostre que você entendeu a farsa e não vai mais interpretá-la. Comente aqui embaixo qual foi o momento em que você começou a desconfiar da democracia moderna. Qual foi a faísca que acendeu sua dúvida? Compartilhe isso, porque há outros tentando sair da névoa e sua voz pode ser a tocha que faltava. E se você chegou até aqui, inscreva-se. O arquétipo existe para isso. Não te entreter, mas te confrontar. Te tirar do sono morno e te lançar no abismo necessário da dúvida. Porque só quem desce ao fundo vê onde o chão realmente está. Tudo que você ouviu até aqui não foi apenas uma crítica, foi um mapa. Cada metáfora, cada imagem sombria, cada alerta de Rousseau foi uma marca no caminho para que você pudesse enxergar além da superfície. A falácia da democracia moderna não é só uma questão política, é uma engrenagem mental, um modo de pensar que te convence de que já fez o suficiente, de que já é livre, de que não há nada a ser mudado porque tudo já está dado. O próximo nível não é destruição cega, é lucidez. É perceber que toda estrutura de poder depende do consentimento de quem está embaixo. Que cada vez que você se cala, reforça as correntes invisíveis. Que cada vez que você aceita o jogo sem questionar, legitima o teatro. Que cada vez que diz não tem outro jeito, você assina um contrato que nunca escreveu. Mas você não precisa mais assinar. Você não precisa mais repetir o ritual. Rousseau apontava para isso quando falava do povo soberano, não como um ideal inatingível, mas como uma prática possível. Ele sabia que a liberdade exige risco, exige desconforto, exige ação constante. Não é um prêmio que te entregam no fim da votação. É um estado de espírito, um hábito, uma escolha diária. Por isso, este é apenas o começo. O arquétipo não quer que você acredite em mim, nem em Rousseau, nem em qualquer outro filósofo. Quer que você comece a duvidar. Quer que você experimente o gosto amargo de questionar até o que parece intocável. Quer que você olhe para a sua cidade, para seu bairro, para a sua rotina e pergunte: quem está decidindo por mim? Quem se beneficia da minha distração? Quem se fortalece com o meu cansaço? Este é o verdadeiro ponto de ruptura. Não é um convite a uma guerra externa, mas a uma insurreição interna. Uma rebelião silenciosa que começa no pensamento, passa pela palavra e se manifesta em ações pequenas, porém impossíveis de conter. Quando você rompe com a passividade, a falácia perde força. Quando você decide agir fora do roteiro, o teatro racha. O próximo nível é esse: abandonar a ilusão de espectador e assumir a responsabilidade de autor. Não esperar que um sistema corrompido se regenere sozinho, mas reconstruir, peça por peça, o que significa liberdade. O arquétipo vai estar aqui para provocar, cutucar, desafiar, para que juntos possamos imaginar algo que ainda não existe e que por isso mesmo vale a pena construir. Você está pronto para romper a corrente dourada? Está pronto para deixar a gaiola invisível para trás? Se sim, compartilhe este vídeo, comente, faça a mensagem chegar a quem ainda não acordou, porque cada mente que desperta é uma rachadura na máscara do sistema. A escolha agora é sua. Sempre foi.